eu conheço de cor, já porque desde criança eu cantava vestindo na casa de oração, fui criado naquela igreja, e por isso eu pude dar continuidade nos tropeços que nós tivemos na projeção. Mas que Deus esteja nos abençoando e nos ajudando no louvor e na leitura da palavra de Deus, né? Tanto lida quanto cantada, né? Eu quero convidar os irmãos para nós lermos a palavra de Deus em Mateus. Em Mateus, no capítulo 17, a partir do verso 24. Eu quero convidar aqui o irmão Ednei para que venha aqui à frente e ore ao Senhor, implorando a unção do Espírito sobre as nossas vidas, para que tenhamos um culto abençoado. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, invocamos o Teu santo nome. Te agradecemos, ó Pai, pois aqueles que invocam o Senhor jamais serão envergonhados e confundidos. Pai, te damos graças, ó Pai, pelo acesso à Tua palavra santa. Te damos graças pela vida do irmão Josué, que está ministrando a Tua palavra aqui, nesta manhã. Senhor, prepara cada coração, Pai, para receber a Tua palavra, que possamos não ser somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Deus, entregamos em Tuas mãos, ó Pai, cuidados do Senhor, do Teu Santo Espírito, ó Pai, nesta manhã. Fala conosco, ó Pai, através do Teu servo, em nome do Senhor Jesus, te damos graças por tudo, com perdão dos nossos pecados que oramos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Ednei. O irmão Ednei é Gideão também, né? E nosso companheiro, como o irmão também Renato e o irmão Ari, a irmã Elaine, a irmã Maria Vieira, auxiliares, né? E ontem nós tivemos uma bela reunião lá em Conselheiro Lafayette, onde reuniu-se os gideões do campo de Conselheiro Lafayette, campo 299. Nós temos um trabalho a ser feito. Essa semana nós postamos na PIB Congonhas, um trabalho feito por mim e pela minha esposa nas escolas. Então, é um trabalho de distribuição também da palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus, então, em Mateus, no capítulo 17, a partir do verso 24. E chegando eles a Cafarnaum, aproximou-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: o vosso mestre não paga os impostos? E disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: que parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o imposto dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo então estão livres os filhos. Mas para que não escandalizemos, vai ao mar e lança o anzol e tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrará um estáter, e toma-o e dá-o por mim e por ti. Pai amado, Pai celestial, Senhor, te suplicamos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, sobre o nosso falar, sobre o expor da Tua mensagem nesta manhã aqui na Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Podeis assentar. Nós estamos diante de um texto interessante que, quando Jesus entrou em Cafarnaum, existia naquela época um imposto que se pagava, não era ao governo, era no templo. É como se fosse uma romaria, como a que fazem em Congonhas, as pessoas teriam que pagar um pedágio, teriam que pagar um imposto à igreja para o templo. Mas os habitantes de Congonhas não teriam essa obrigação, vamos dizer assim. Só os romeiros, né, fariam esse pagamento. E lá em Cafarnaum não era diferente também, parece que era um imposto
numa determinada festa, um imposto anual. E o Senhor Jesus, quando entrou ali com Pedro e outros discípulos, vieram os cobradores e perguntaram a Pedro: o teu mestre não paga imposto, não? E Pedro, como sempre, foi muito atirado em responder as questões que lhe eram perguntadas. Ele precipitou-se e disse: não, ele paga sim. E aí Pedro comprometeu o Senhor Jesus, porque não precisava pagar o imposto. Mas ele falou: paga. Aí Jesus falou com ele. Quando entraram lá, Jesus antecipou a Pedro, mostrando ele que ele sabia que Pedro estava errado. Pedro não precisava ter feito aquilo. E ele então antecipou ao apóstolo Pedro e disse: olha, de quem cobra o imposto do templo? Dos filhos ou dos alheios? E Pedro então respondeu: dos alheios. Então, para que você, em outras palavras, Jesus poderia ter perguntado: por que você falou que nós então iríamos pagar o imposto? Não precisava. Mas para que nós não escandalizemos, porque agora você já falou que nós vamos pagar, nós temos que pagar. Mas Jesus ainda usou de um outro processo interessante, que ele tinha o tesoureiro dos apóstolos, né? Ele tinha Judas, que tinha a bolsa, e ele era o tesoureiro. Ele poderia ter falado com Pedro: você vai lá, pega o dinheiro com Judas, e o tesoureiro, e paga para nós. Mas ele então quis mostrar não somente aos discípulos e outros mais que pudessem vir a ter conhecimento disso, do que ele era capaz, do que ele era poderoso, onisciente, onipotente, onipresente. O Senhor Jesus mostrando então aos seus discípulos a sua idoneidade, os seus atributos que somente ele tem, que da onisciência e da onipotência. E então ele disse a Pedro: você vai lá no mar e vai pescar um peixe lá. E Pedro certamente deve ter ficado surpreendido, né? Pegar um peixe lá no mar, e você vai abrir a boca do peixe e você vai encontrar o dinheiro lá que é necessário para pagar o imposto. E aí você paga para mim e paga para você também. Ele poderia ter feito de outra forma, mas quis fazer isso para mostrar a todos o que ele era capaz de fazer, do que ele era sabedor de tudo, e que ele sabia que lá no fundo do mar tinha um peixe engasgado com uma moeda, e que a hora que Pedro jogasse o anzol, aquele peixe ia subir e pegar no anzol de Pedro, e Pedro então ia recolher aquela moeda e pagar o imposto. Interessante, né? E é assim que Deus faz também conosco, né? Quantas vezes nós estamos engasgados com algum problema, com algum pecado, com alguma coisa que está nos atribulando tanto, e que às vezes temos até vontade de afastar e recuar da vida cristã e de não sermos mais crentes, né? Às vezes chegamos a esse ponto. O povo de Israel, certa vez, lá em Malaquias, ele falou: de que adiantou? De que adiantou nós andar de luto, viver na presença de Deus, buscar a Deus todos os dias, dar dízimo, falar de Jesus, falar das promessas dele? De que adiantou? As outras nações têm reis, as outras nações têm poderio, e nós vivemos sempre subjugados, nós vivemos sempre perseguidos pelos nossos vizinhos. Então eu não quero mais. Aquele povo então disse: nós não queremos mais seguir, de que nos adiantou? Nós vamos então desistir dessa jornada. E muitos dos israelitas ficaram pelo caminho por causa disso. E muitos crentes ficam hoje também pelo caminho por causa de problemas que acontecem na nossa vida. Quantas vezes acontece um problema na família que nos envergonha, que nos dilacera, que nos atrapalha toda a nossa estrutura, e nós falamos: não adiantou servir ao Senhor. Mas o Senhor Deus falou com o profeta Malaquias: fala a este povo que as suas palavras foram agressivas contra mim. Vocês falaram que adiantou, mas vocês vão ver a diferença. Está lá em Malaquias, no último capítulo. Vocês vão ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Naquele dia que virá, que o Senhor vier buscar a sua igreja,
vocês vão saber a diferença de quem serviu e de quem não serviu a Deus. Então, muitas vezes nós queremos ver a diferença, muitas vezes agora, no momento da nossa aflição, no momento dos nossos dias aqui. Mas nós vamos ver quando nós adentrarmos nas mansões celestiais e ver aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus Cristo, aqueles que não tiveram vontade de aceitar Jesus e não creram nessa promessa. Distribuindo Novos Testamentos lá na escola essa semana, nós contemplamos vários adolescentes, né, de 15 anos, 13 anos, e quando a gente estendia a mão para dar-lhe um Novo Testamento, e muitos deles disseram, não quero, eu não quero Bíblia, não, eu não quero saber disso, não. Quantas pessoas já estão desistindo da vida espiritual, achando que essas coisas não existem, não cremos nisso, isso é coisa de fantasiosa, nós não sabemos se isso é realidade, mas naquele dia vocês vão ver a diferença de quem aceitou Jesus e de quem não aceitou. A diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Por isso, amados, palmilhemos pela palavra de Deus, perseveremos na doutrina que aceitamos um dia da salvação, porque vale a pena. Aqui, enquanto estivermos neste mundo, muitas vezes nós teremos dificuldade de entender, né? Muitas vezes nós não entendemos como o apóstolo Paulo entendia, né? Para mim, o morrer é lucro. Para mim, as coisas desse mundo eu as considero como esterco. Mas nós, às vezes, não fazemos isso. Nós, às vezes, achamos as coisas desse mundo tão preciosas e nós ficamos... nós não temos vontade de deixá-la, né? Nós não temos vontade de deixar as coisas que nós conseguimos aqui. Nós queremos viver e viver e viver para sempre aqui, não entendendo aquilo que o apóstolo Paulo entendia, né? Para mim o morrer é lucro, para mim o estar com o Senhor é muito melhor do que ficar aqui. Agora eu não sei se estar com o Senhor é melhor ou se estar aqui eu vou conseguir fazer com que muitas pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Se assim for, eu prefiro ficar, mas se não, eu quero ir encontrar com o Senhor. Que tenhamos essa perspectiva de vida cristã, para que nós tenhamos motivação para viver uma vida que nos leve sempre à presença do Mestre. O Senhor está esperando por nós, Ele sabe e conhece todos aqueles que o aceitaram de seu coração com sinceridade. Por isso vale a pena. E não provoquemos a ira do Senhor. De que adiantou? Como aqueles lá dos israelitas. De que adiantou servirmos ao Senhor e passarmos por tantas tribulações, por tantas perseguições, por tantas guerras, por tantas percas? Mas Jesus está a nos esperar um dia nas mansões celestiais, e aí nós veremos a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. A propósito desse texto, na década de 80 ou 90, eu sempre acompanhei essas leituras do Manancial diariamente, e naquela época o Manancial vinha trimestralmente, era uma revista que vinha trimestralmente. E naquela revista vinha muitas ilustrações verdadeiras, porque nós devemos falar ilustrações que são verdades, não aquelas que são fantasiosas. E a fonte era segura, que era do Manancial, uma publicação da Mulher Cristã Batista, né? Da União, da União Feminina. E um dia, folheando uma dessas revistas, eu encontrei uma ilustração referente a esse texto aqui. E eu achei bastante interessante, não sei se eu já contei, eu acho que eu já contei aqui, mas eu vou contar novamente, que muitas pessoas, já tem muito tempo que eu falei isso, eu quero contá-la novamente. Havia um senhor de engenho, né, um fazendeiro, e ele tinha muitos empregados e também empregadas também. E o seu filho engravidou uma daquelas empregadas. E aquela revista, então, contando essa ilustração, disse que aquela moça a jovem senhora foi expulsa da fazenda
não, aqui você não fica, aqui você não tem lugar para você mais. Como se ela que fosse a grande culpada e não o filho. E então, expulsaram a moça lá da fazenda e ela foi ter o seu filho em um outro lugar, mudou para um outro lugar e foi ter o seu filho, criar o seu filho com a maior dificuldade, e ela então criou aquele menino. E um dia ela foi para uma igreja e aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador. E ela então passou a frequentar a igreja e levar aquela criança com ela. E aquela criança cresceu e já lá para os seus 10, 12 anos, um dia ele estava na classe de adolescente e o professor então focalizou esse texto de que Pedro pescou um peixe que tinha a moeda lá dentro na cabeça do peixe e que resolveu o problema de Jesus e dos seus discípulos que pagaram o imposto. E ele, então, quando ele presenciou aquela explanação da palavra de Deus na escola bíblica dominical, ele falou, eu vou comprar um peixe hoje. Eu vou comprar um peixe hoje porque a nossa situação, a minha mãe luta com tanta dificuldade, com tanto problema, a gente passa tanta dificuldade e a solução está lá no peixe. Eu vou comprar, a hora que nós formos embora, eu vou pedir a minha mãe dinheiro e vou comprar um peixe para nós achar esse dinheiro na boca do peixe. E quando eles estavam indo para casa, ele então falou com a sua mãe, mãe, me dá o dinheiro aí que eu vou comprar um peixe. Para quê, meu filho? Porque por causa disso, ela tentou explicar, meu filho, não é assim. Isso foi uma época, o Senhor Jesus andava com seus discípulos e ele então teve essa situação e ele, como um homem de milagre, um homem que pode fazer milagre, ele fez isso. Mas não quer dizer que isso você vai resolver esse seu problema, o nosso problema hoje com isso, não. Ele falou, vamos sim, porque Deus é poderoso. Se ele fez naquela época, ele faz hoje também. E tanto insistiu com a mãe que ela deu para ele um dinheiro e eles passando pela feira, ele foi lá na banca e falou assim, eu quero um peixe desse aí. Aí o homem pesou o peixe, ele deu o dinheiro e falou, mas o dinheiro seu não dá para levar esse peixe. Seu dinheiro não dá. E ele falou, então parte a cabeça do peixe, eu vou levar só a cabeça, não precisa do peixe todo não. Dá para pagar o peixe, a cabeça do peixe? Pode levar. Aí aquele homem pegou um jornal, embrulhou aquela cabeça do peixe e levou aquilo para casa. E a mãe toda sem saber o que fazia, falou, coitado do meu filho, vai ter uma decepção tremenda, né? E aí é que ele não vai querer mais ir na igreja, né? E aí abriram os dois lá, abriram a cabeça do peixe e tal, e não encontraram nada. Né? Eu falei com você, meu filho, não é assim. O Senhor Jesus tinha um propósito naquela época para isso. Aí aquele menino foi para o quarto chorando e disse assim, eu não sei em quem acreditar mais. E a mãe então pegou aquele jornal que veio embrulhando a cabeça do peixe e foi embolando ele para jogar fora, e ela viu em letras garrafais lá, onde está Maria Cesalstrina de Almeida, convocada pelo juiz da comarca, tal. Ela falou, mas Maria Cesalstrina de Almeida, eu guardei o nome até hoje, sou eu. E ela foi ler o negócio lá, ela então viu que aquele homem, aquele fazendeiro, colocou o seu neto, filho daquele rapaz que engravidou aquela moça, no testamento dele. E ele estava sendo solicitado, aquela mulher estava sendo solicitada para ir receber a sua herança. Interessante, né, irmão? Eu fiquei fascinado porque é uma revista de crédito e que contava as suas ilustrações de fatos reais, Então aquela senhora, jovem senhora, arrumou a sua vida, foi lá, recebeu a herança que o avô deixou para o filho, que elas encontraram no jornal que o menino comprou o peixe lá e foi embrulhado naquele jornal. É providência de Deus ou não é? São coisas que a gente contando assim, parece, isso é mito. Se fosse uma outra fonte, irmãos, eu não contava que não. Mas como é do Manancial, de uma revista publicadora da União Feminina Missionária, que inclusive estava escrito embaixo no rodapé, baseado em fato real. É bastante interessante. Deus pode fazer muitas coisas por nós. Que Deus nos abençoe.
e nos deu um domingo abençoado. E os irmãos que estão de retorno lá de Divinópolis, que possam voltar em paz. Ontem estava assistindo a reunião da noite, né? Aqueles irmãos lá, o coral cantando, não sei quantos irmãos puderam assistir, os irmãos lá naquele evento. Foi maravilhoso. Que Deus esteja nos abençoando e nos dando sempre a vitória para que possamos viver uma vida que agrade a Deus. Irmão Pacífico, faz favor, vem cá à frente e ore a Deus por nós. E o Senhor nos deu um dia abençoado e cada um possa regressar em paz para o seu lar.